Acho que estamos ao vivo. Então tá. Então, sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui para fazer o estudo da Usiminas agora. Hoje é um dia importante, né, de vencimento de opções, então a gente vai tentar fazer aqui um pouquinho breve esse estudo. E estamos fazendo pela primeira vez ao vivo, né, com o Felipe. Para quem tiver dúvida, quem quiser participar, é só colocar aí o comentário, é só fazer a dúvida. Dos próximos, né, se isso aqui funcionar tudo direitinho, a gente deve anunciar com um pouquinho mais de antecedência para quem quiser se programar para participar ao vivo, né. Hoje a gente vai, de certa forma, a gente está testando aqui para ver como que funciona esse StreamYard aqui, essa estrutura, para ver se vai dar tudo certo, né. Mas, enfim, sejam todos muito bem-vindos aí, vamos estudar sobre os Minas. Felipe, manda bala. Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai falar hoje sobre os Minas, né? Então, outra empresa do setor de siderurgia e mineração. Diferentemente dos outros dois estudos que a gente fez, Caio, eu acho que aqui a gente tentou deixar um pouco mais, sintetizar um pouco mais e responder três principais perguntas que eu acho que todo investidor devia saber antes de investir, que é quem que é a empresa. Então, a gente vai responder aqui quem que é a Usiminas, como que ela ganha dinheiro, né? Acho que é muito importante essa pergunta, e como que ela pode crescer, né? Porque não adianta nada a gente saber quem ela é, entender como que ela ganha dinheiro, se a gente não sabe para onde que ela pode crescer, onde que ela pode gerar valor para o acionista. Dentro da primeira pergunta, a gente vai dar uma passada no histórico dela, para ver quem que ela foi, a gente vai dar uma olhada na governança corporativa, né? Que a gente vai tentar se aprofundar mais nesse ponto, que acho que ficou devendo um pouco das outras duas, mas esse daqui tem um caso bem interessante, acho que é importante trazer aqui. E a gente vai dar uma olhada nos indicadores, né, para ver se ela está saudável, como que ela está no momento. A gente vai dar uma olhada também nas operações, né, para saber exatamente o que ela faz, quais são os riscos dessas operações e para onde que ela está indo, quais são as projeções que ela está seguindo. E por fim, a gente vai dar uma olhada no setor para entender como que funciona esse setor da siderurgia e mineração. Já vou explicar certinho qual setor exatamente ela atua, onde que a gente tem que analisar profundamente. A gente viu que em CSN o foco é muito mais na mineração do que na siderurgia. Qual que é o driver de crescimento, né? O que ela faz para poder ganhar mais dinheiro, se ela está fazendo isso, e a alocação de capital. Então, com o dinheiro que ela ganha, ela está aplicando nesse driver de crescimento, ela está acreditando em outros pontos, né? O Caio deu um exemplo da Cog na semana passada, né, Caio, que você, acho que ontem, na verdade, né, que você acredita que se ela atacasse um pouco mais, verticalizar a questão da educação básica com o superior, talvez traria retorno, e a gente viu que ela não está fazendo isso. Então, a gente ter essa visão crítica para ver onde que está sendo, onde que está a alocação de capital em geral. Bom, para começar aqui, né, quem que é a Usiminas, tá? A Usiminas é uma empresa brasileira, foi fundada em 1956 no governo do JK, né, do Juscelino Kubitschek, no plano de desenvolvimento que estava ocorrendo no governo dele. Então, foi uma parceria entre o governo de Minas e o governo federal para ter essa fundação dessa empresa. Ela hoje atua na siderurgia principalmente e na mineração também, tá? Quando a gente entrar nas operações, a gente vai ver exatamente o percentual relevante da receita, o percentual relevante do lucro, mas em geral ela é uma empresa de siderurgia, tá? Diferentemente da CSN, que a gente viu que tem bastante mineração. E nasceram na mesma época, né? A CSN também foi no JK, né? Isso, também, por volta do mesmo período. Uhum. Bom, em 58 teve o início da construção da usina de Ipatinga. É importante a gente frisar ela, porque até hoje ela está em operação. Na época, Ipatinga tinha 300 habitantes, né? E logo depois que ela foi construída já passou para 10 mil. Então é incrível, assim, como polos industriais, né? Como empresas, indústrias fazem a cidade se desenvolver, crescer. Aí em 58, que foi muito importante também, ela foi por meio de uma joint venture, né, que é basicamente um modelo estratégico de parceria comercial, que foi a entrada do governo japonês. Foi muito importante a entrada do governo japonês para trazer know-how técnico e também um pouco da diplomacia pós-guerra, mas principalmente o know-how técnico, tá?
Então, inicialmente era o governo de Minas e o governo federal, aí teve a entrada estratégica do governo japonês na empresa. Então, os japoneses trouxeram toda a questão do know-how técnico, da inteligência, da tecnologia, para fazer com que essa usina operasse de forma rentável, de forma qualificada. E só em 62 que houve o término da construção, né, no governo do João Goulart, daí a cidade já estava com mais de 10 mil habitantes, e a produção da empresa se iniciou já com em torno de 500 mil toneladas de aço por ano, tá? Em 69 teve uma elevação da capacidade produtiva, já quase triplicando esse último valor que eu falei. Em 74 eles inauguraram o terceiro alto-forno, tá? Para quem não sabe, alto-forno é uma espécie de forno onde você coloca o minério de ferro e o carvão para produzir o ferro gusa, que é usado praticamente pelas siderurgias inteiras. Tudo que tem ferro é o ferro gusa que a gente conhece. Então, teve também outra elevação na capacidade produtiva, em torno de 3,5 milhões de aço por ano. Então, a gente vê que a cada passagem do tempo, o foco dela está sendo aumentar a capacidade produtiva. Aqui uma data muito importante para a empresa, em 91 ela foi privatizada, tá? Então, foi a primeira empresa, isso aqui é bem interessante, foi a primeira empresa a ser privatizada pelo Programa Nacional de Desestatização. Quem comprou a empresa foi o Grupo Gerdau, por aproximadamente 1,17 bilhões de dólares na época, tá? Em 91. E alguns meses depois ela abriu o capital na Bolsa do Rio de Janeiro, né? Na época o Rio de Janeiro tinha Bolsa de Valores e ela abriu capital nessa bolsa. Alguns anos depois houve a migração para a Bolsa de São Paulo, mas inicialmente o IPO foi na Bolsa do Rio de Janeiro. Em 93 houve a aquisição da Cosipa, né, que é a Companhia Siderúrgica Paulista, que tinha uma das maiores usinas do país, que é a usina de Cubatão, em São Paulo. Na época ela era uma das maiores produtoras de aço também do país. Em 99 teve a inauguração da usina Laminação a Frio 2, teve um investimento bem relevante de 852 milhões de dólares, aumentou a capacidade produtiva em 1 milhão de toneladas de aço a frio por ano, então só de laminado de aço a frio, 1 milhão a mais. Houve a criação da Unigal, que é a empresa de galvanização, né? Para quem não sabe, a galvanização do aço é uma espécie de mistura com o zinco, né? Então o zinco ele cria uma película protetora, e o aço tem maior durabilidade, ele resiste melhor à corrosão, à oxidação. Então foi muito estratégico também a criação dessa linha de negócio por meio da Unigal. E aqui começam as coisas a ficar bem interessantes na parte da governança corporativa, tá? Em 2012, houve a entrada de duas empresas, a Ternium e a Tenaris, no grupo de controle. E ao mesmo tempo saiu o grupo Votorantim e a Camargo Corrêa. Eu não especifiquei aqui, né, mas entre o grupo Gerdau comprar até chegar na Votorantim e Camargo Corrêa, tiveram algumas negociações, tudo, mas acho que eu trouxe aqui o que seria bem relevante, que é literalmente a entrada da Ternium e da Tenaris, tá? Então, saiu a Votorantim e a Camargo Corrêa, entrou a Ternium e a Tenaris, e o grupo controlador ficou da seguinte forma. Então, ficou a Ternium e a Tenaris, a Nippon Steel Corporation, que está desde o início na empresa, por meio do governo japonês, e uma pequena parcela que também está no grupo de controle da Previdência Usiminas, tá? Mas o foco nosso vai ser essas duas, porque juntas elas têm quase 70% do controle da companhia, né? Das ações de capital botante. A Gerdau saiu? Saiu. Nesse meio tempo, entre 91 e 2012, ela saiu. Mas, como é que fala? A empresa não traz os dados exatamente quantas. Ela pode ter ações, por exemplo, a CSN tem ações até hoje da Usiminas, mas é percentual insignificativo, muito irrelevante. Pode ser que o grupo Gerdau tenha ainda participação na empresa, mas naquele esquema societário ele encaixaria no outros, né? Eu vou daqui a pouco mostrar aqui o gráfico de pizza, mas é bem relevante. Aí é o seguinte, Caio, isso aqui é bem bacana, hein? A Ternium, ela é uma empresa siderúrgica, tá? Ela é uma empresa argentina. Ela é uma empresa de siderurgia, é uma empresa argentina, ela é sediada lá em Luxemburgo, na Europa, e ela tem suas operações na América. Já a Tenaris, ela é uma empresa de metalurgia, ela é uma empresa italiana, e ela é sediada em Luxemburgo também, e as operações tem no mundo todo, principalmente no México, tá? Ela tem várias subsidiárias no México. Quem controla essas duas empresas é um grupo, que recentemente acho que o pessoal deve ter ouvido falar, que é o grupo Techint, que é um grupo empresarial ítalo-argentino que controla as duas empresas, tá? Esse grupo, inclusive, foi
foi investigado na Lava Jato, ele estava junto lá no rolo da Lava Jato. Então, Tá. já, digamos assim, ela já é um grupo conhecido, né? Uhum. E esses controladores, né, formaram essa trinca de controladores com um acordo de acionistas até 2031. Para quem não sabe o que é um acordo de acionistas, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. É como se, vamos supor que você tivesse parte na padaria do seu bairro, sei lá, 10%, e outro colega seu tem 20% também. Não precisa ter tanto percentual, nem maioria, nem nada. Mas vocês fazem um acordo de acionista em que vocês têm que comparecer pelo menos 10 vezes no ano numa reunião e tomar alguma decisão da empresa, da padaria. Vocês têm que investir, sei lá, R$ 1.000 por mês. Então, o acordo de acionistas nada mais é que um acordo entre os principais acionistas, né, os acionistas mais interessados, relevantes, que eles tomam algumas decisões, participam ativamente da empresa, na administração, na questão financeira. Então, há um acordo para separar exatamente o que é de quem, quanto que cada um tem que ajudar, por com quanto. Então, eles fizeram esse acordo de acionistas até 2031, tá? E depois eu vou explicar um pouquinho algumas alterações que teve nesse acordo de acionistas que são bem relevantes. Aí, aqui em 2014 que começa os problemas sérios na Usiminas, tá? Teve muita briga entre o grupo Nippon e o grupo Techint na administração, até porque o percentual deles é muito próximo, então o grupo Techint nomeia três cadeiras na diretoria, o grupo Nippon nomeia outras... tem 3 membros na administração, né, o grupo Nippon, e 3 membros do grupo Techint. Então, eles nomeiam esses membros. Então, a empresa nomeia membros do conselho. Então, tem 3 de cada lado. E um da Previdência Usiminas. Aí, o que acontece, né? Eu até deixei aqui, para quem quiser se aprofundar, depois eu falo com o Caio deixar na descrição aí, um artigo da Infomoney explicando como que foi essa disputa, aprofundando mais para quem tiver interesse, mas eu vou falar um pouco sobre. Depois que esse grupo ítalo-argentino entrou, houve muita briga administrativa mesmo. Então, até um dos conselheiros destacou muito a questão de que parece que a cultura japonesa e a cultura ítalo-argentina são as culturas mais distintas no mundo, né? Se pegar todas as culturas no mundo, são as que mais se diferem. Então, o grupo Nippon foi acusado de pagar mais para fornecedores específicos, né? Que o grupo Techint fica acusando. A Nippon acusa a Techint de autoritarismo, mudanças repentinas. Eu já vi relatos, né, pesquisando bastante, de que do nada o grupo Techint alterou uma posição importante na diretoria, sem comunicar ao grupo Nippon, fazendo coisas que, segundo a Nippon, são erradas. Infelizmente, se você for pegar o nome dos membros do conselho, cada um deles parece que vários têm processos entre si, então processos contra a Nippon, processos contra a Techint. Então, a gente vê que é uma briga desgastante, né? E isso com certeza atrapalhou toda a administração da Usiminas. A Nippon acusa a Techint também de salários abusivos, acusações de cartel, repasse de valores ilícitos, desvio de dinheiro por meio de contratos com fornecedores. O grupo Techint foi das empresas investigadas pela Lava Jato. Aqui está até um pedaço do jornal Perfil, que é um jornal argentino. Então, enfim, tem essa questão que é muito relevante na CSN. Aí, desde 2014... Usiminas. Perdão, Usiminas, exatamente. Então, desde 2014, a empresa vem apresentando resultados ruins, vem tendo problemas. 2015 foi reforçado pela crise de recessão nacional que a gente teve aqui no Brasil. Então, houve até paralisação das atividades de um autoforno, né, que foi da usina de Ipatinga, que é a maior que tem da Usiminas. Aí, em 2018, 2018, digamos assim, foi um ano que começou a revirada da companhia. Teve um novo acordo de acionistas, onde um dos termos de condições adicionados foi que o grupo Nippon tinha o direito de escolher o chairman, né, que é o presidente do conselho administrativo. Já o grupo ítalo-argentino tinha o direito de escolher quem seria o CEO, né? Então, escolheria o CEO. E para quem não sabe, né, é um entendimento que eu adquiri há pouco tempo, mas é muito importante que a empresa tenha o chairman e o CEO trabalhando de forma fluida, unida,
junta, porque são as duas maiores posições administrativas de toda a empresa. São eles que vão determinar o caminho da empresa, o futuro, tomar as principais decisões. Então é muito importante que esses dois, as duas pessoas que estejam nesses cargos consigam se comunicar bem. E mais daqui a pouco eu vou mostrar como que eles conseguiram resolver isso. Em 2018 eles religaram o alto-forno 1, que foi desligado. Em 2020 a gente teve a crise do ano passado. Aí a usina de Patinga, eles fizeram um abafamento do alto-forno. Para quem não sabe, o alto-forno, eu já falei, uma espécie de forno onde você aquece tanto tanto o minério de ferro quanto o carvão. E o alto-forno, ele é uma estrutura que foi criada para funcionar de forma contínua e perene. Ele não é para ser desligado, não é igual o fogão da nossa casa que a gente pode ligar e desligar a todo momento. E ele tem processos não só físicos, né, de temperatura, como químicos também. Então, quando fala que a siderúrgica está abafando os fornos, é uma medida muito radical, que é como se estivesse abaixando o fogo, né, iniciando o processo de desligamento. E para voltar, vamos supor que desligue, para voltar o forno de vento em popa, digamos assim, pode demorar até alguns meses. Então é um processo muito radical para você abafar o forno ou até chegar a desligar ele. Então em 2020 foi bem complicado por conta disso. Hoje, todos os fornos, todos os altofornos da siderurgia estão operando 100% da sua capacidade, mas foi uma medida radical que teve que ocorrer por conta desse bloqueio de demanda, né? Parou tudo, né? Por conta da crise do ano passado. Mas é só uma curiosidade para trazer aqui. Também a usina de Cubatão ela foi paralisada, então demorou um tempo para ela ser religada novamente. Enfim, esse aqui é um pouco do overview do histórico da Usiminas. Agora, com relação à governança corporativa, aqui a gente pode ver um pouco do controle da companhia. Então, para ter o controle da companhia, tem que ter a maioria do capital votante. Então, eles fizeram um acordo, né? Quem mais tinha percentuais em ações fizeram um acordo de controladoria, juntamente o Grupo Nippon, a Previdência Usiminas e o Grupo Ítalo-Argentino Ternium Tenar. E esse controle está em torno de 70%, né? Pode ver aqui que é só uma parte, né? Tem uma parte das ações da Nippon que não entram e uma parte das ações da Ternium Tenaris que também não entram. Mas as que estão no grupo de controle são esses percentuais aqui. Aí, com relação ao capital social, né? Hoje, as ações da Usiminas está nível 1 de governança corporativa, né? Para quem não sabe, tem vários níveis, mas acho que não vale a pena a gente aprofundar neles. Depois a gente pode até gravar um vídeo ou falar sobre os níveis de governança corporativa das empresas. E hoje o capital social da Usiminas tem 1,2 bilhões de ações, aqui está o número exato, mas arredondando 1,2 bilhões de ações, das quais 56% são ordinárias, são as votantes, e 43% são as preferenciais. Tá? Aí, com relação à administração, né? Então, tem três bases da administração. Tem o conselho administrativo, que talvez seja o mais importante, que define todos os outros cargos. Tem a diretoria executiva, que o foco deles é no dia a dia, o trabalho do dia a dia, a administração direta. E o conselho fiscal, que fica mais na parte de fiscalização da questão tributária, fiscal e nesse sentido. No conselho de administração, a gente já tinha comentado que são 8 membros, tá? Aqui está o nome dos 8 membros. E eu quero destacar um deles, tá? Do grupo Nippon, quem foi nomeado é o Hiroshi Ono, Yuichi Akiyama, e um deles que foi peça-chave para a mudança da companhia, para endireitar a companhia, foi o Rui Roberto Hirshheimer, né? Ele é brasileiro, filho de alemão e uma francesa. Ele foi peça-chave porque ele, apesar de ter sido indicado pelo grupo Nippon, ele foi indicado justamente para conseguir fazer o meio de campo entre os dois grupos, né? Os japoneses e os ítalos argentinos. Porque até esse momento tinha muito conflito, muita briga e nada se decidia. Então ele foi peça-chave ele é o chairman, né, que a gente comentou, ele foi peça-chave para essa mudança na empresa, para endireitar. Ele já conhecia o Sérgio Leite de Andrade, que é o atual CEO, então eles tinham uma boa relação e isso foi uma peça-chave. Então
o Rui Roberto entrou aqui como uma peça estratégica. Ele tinha a confiança do grupo japonês e tinha afinidade e conhecimento do CEO da companhia, até então, que foi nomeado pelo grupo ítalo-argentino. Então, ele conseguiu fazer essa ponte e os dois conseguiam, pelo menos até... Eu acompanhei uma entrevista do Rui Roberto, né, comentando sobre, eles conseguem trabalhar de forma muito produtiva, muito boa, que fez com que a gente vê nítido nos resultados da companhia que fluíram muito bem. Ele entrou em 2018, foi bem recente. Ele trabalhou 18 anos como CEO da Electrolux da América Latina, né? Electrolux é aquela empresa sueca que a gente conhece de eletrodomésticos. Então, ele tem bastante experiência, né, na área corporativa. Aqui só destacando, né, do grupo dos conselheiros da Ternium Tenaris, o principal acredito que seja o Oscar Monteiro Martinez, que ele é ainda diretor-geral de planejamento da Ternium SA. Então, a gente vê que tem muita relação com as outras empresas mesmo, do grupo ítalo-argentino. Da Previdência e Minas, eles nomeiam um e tem o representante dos empregados também, tá? Que normalmente é um engenheiro especialista em segurança do trabalho, nesse sentido. Mas aqui eu deixei os outros nomes para quem tiver curiosidade. Depois até a gente vai ver se tem alguma forma de disponibilizar isso daqui. Mas eu acho que o foco é a gente entender como que existe esse risco, essa briga entre esses dois grupos que são controladores, e até o momento aparenta estar resolvido por meio de uma peça-chave que é o chairman, é o presidente do conselho administrativo, que é o Rui Roberto. Tá? Acho que isso é o grande foco nosso. Tá. Bom, com relação aos indicadores, se alguém tiver alguma dúvida aí de algum indicador, pode perguntar. A empresa hoje está avaliada em torno de 26,7 bilhões, considerando a dívida. Então, se a gente comparar com a CSN, né, 1/3 do tamanho da CSN, o patrimônio líquido dela é bem robusto, o EV sobre EBIT é em torno de 5,5 anos, então ela consegue comprar a companhia dela gerando o caixa, já considerando as amortizações, em torno de 5 anos e 6 meses. Lucro por ação está bem alto, 1,66. Sobre a relação preço-lucro está estável, está no patamar relativamente baixo. Endividamento, né? Vários indicadores de endividamento, mas eu acho que eu gostaria de destacar aqui a dívida bruta comparado com a disponibilidade. Então, para quem não sabe, a disponibilidade é o caixa da empresa, e o caixa dela está quase a dívida total dela, então é muito bacana isso. E se a gente pegar a dívida líquida sobre o EBIT, sobre o que ela está gerando de receita com as operações dela, de lucro com as operações dela, ela está com uma dívida extremamente baixa. Fazia, acho que mais de 20, 30 anos que a empresa não ficava num nível de endividamento tão baixo quanto agora. Isso é muito positivo para a empresa. Até tive acesso a alguns relatórios de research, e a maioria deles vê como muito positivo esse baixo endividamento, abre um leque enorme para a empresa se endividar, ainda mais nesse momento de baixa taxa de juros, para poder investir em novos projetos. Então é sensacional essa dívida estar tão baixa assim. Ela tem muito mais ativos do que passivos, e o número de ações em circulação é bem alto também, tem em torno de 54%. Ela é extremamente eficiente. Aqui acho que o bacana, né, aproveitar que a gente teve a oportunidade de estudar duas empresas do mesmo setor, comparar a eficiência dela com a da CSN. Perde um pouco, né? Hã? Ela perde um pouco, né? Isso, exatamente. Era mais. Exatamente. A gente até comentou lá no estudo da CSN como que era uma vantagem competitiva enorme da CSN verticalizar todo o seu processo de industrialização, né? De produção do aço, de extração, desde a extração do minério de ferro até o transporte final do aço. Então, ela passava pela energia, logística, extração, siderurgia. Ela fazia todas essas etapas. Até participação no porto, né? Exatamente. Ela tinha um porto, tinha ferrovia, tudo. Produzia a própria energia. Isso traz uma vantagem competitiva enorme para a CSN. Já na Uzi Minas, a gente não vê isso. Tá? Ela tem alguns parceiros estratégicos, tem algumas participações em algumas empresas que são importantes, principalmente na área de logística, mas a questão de energia ela perde bastante, a questão da ferrovia ela não tem total controle, nem um percentual tão relevante assim, e nisso a gente traduz nas margens, ela tem uma margem menor também. Tá?
Se não me engano, da CSN, a margem EBIT estava em torno de 34% e a margem líquida estava perto dos 20 e poucos por cento. Uhum. Mas ainda assim, isso aqui é só título comparativo, né, Caio? Mas ainda assim são margens excelentes, assim, a empresa, os meninos é eficiente pra caramba. Mas isso é importante, assim, só um paralelo, né? Nem sempre a gente compra um papel porque ele está barato de forma absoluta. Às vezes a gente faz a comparação relativa, né? Então, assim, o mercado ele é soberano e é muito orgulho você achar que você discorda do mercado e você está certo, né, em termos de preço de empresas. Agora, às vezes você pode, né, querer comprar, vamos dizer, uma empresa desse setor, e aí você faz uma precificação só entre as duas. Então, o Felipe já falou, né? Os Minas custam 1/3 de CSN. Bom, mas a margem de lucro da Uzi Minas não é 1/3 da CSN. Então, talvez, né, do ponto de vista relativo, ela possa até estar barata. Então, esse tipo de análise, né, quando a gente faz o relativo, é importante você entender se ela deveria valer mais ou menos do que como é que é peer em português, né, do que a concorrente dela, se ela deveria valer mais ou menos, e se deveria ser muito mais ou muito menos. Então, com essa base, você às vezes já consegue, vai comprar uma empresa, já compra barata do ponto de vista relativo. Isso é importante. Exatamente, não, perfeito. E ela continua sendo uma empresa muito rentável, principalmente na relação EBIT sobre EV, então ela consegue rentabilizar, se pegar todo o tamanho dela hoje, ela rentabiliza em torno de 18% ao ano, tá? Isso do dados dos últimos 12 meses. Uhum. Ela tem um ROIC muito bom também, para quem não sabe, o ROIC é o retorno sobre investimento do capital investido. Então, para mim, isso aqui, empresas, ainda mais esse debate que a gente está tendo sobre a reforma tributária, né? Que é a taxação dos dividendos, eu acredito muito que as empresas que vão conseguir driblar essa tributação, né, não ser tão prejudicadas assim, são empresas que têm um ROIC muito bom, porque, para mim, tem duas alternativas, né? Ou a empresa começa um processo de recompra de ações, que lá nos Estados Unidos é muito forte, aqui é bem pouco, ou ela com o capital que ela tem, ela consegue se remunerar muito melhor investindo nela mesma do que distribuindo. E até o ROIC, eu acredito que seja até mais vantajoso que a recompra de ações, porque a recompra de ações para o acionista, no final das contas, ele tem que pagar o imposto do ganho de capital. Agora, o ROIC também geraria aumento, tudo, mas ele é mais indireto. Então, enfim, fica aqui a reflexão. Acredito que seja importante a gente ver empresas e ficar bem atento com esse indicador nesses próximos meses aí, porque acho que é um indicador que vai dividir muita coisa aí das empresas por conta dessa performance. Exato. Não sei se todo mundo entendeu, deixa eu dar uma ênfase aqui. Se distribuir dividendo, né, e passar a reforma tributária como está agora, 20% a gente vai pagar de imposto de renda para o leão. Se a empresa tem capacidade, né, de não distribuir esse dividendo e pegar esse capital e reinvestir nela mesma de forma lucrativa, ela provavelmente vai fazer isso. Os investidores vão pedir isso, falar, não me paga dividendo, porque eu vou pagar 20% de IR. Deixa na empresa, investe em você mesma e gera mais lucro. Então, esse é o ROIC que o Felipe está falando. Então, no caso da Uzi Minas, ela consegue pegar o dinheiro dela, investir nela e dar um retorno de 14,5%, que é excelente. Perfeito, exatamente. E aqui um dado importante, né, a gente dá uma olhada no CAGR de crescimento. Então, se ela conseguiu crescer as receitas nos últimos anos, acho que é importante ver isso. Não como a título de bater o martelo para investir, mas eu acho importante a gente ver o retrospecto da empresa, se ela estava tomando boas decisões e conseguiu manter esse crescimento. Então, a receita dela cresce em torno de 10% ao ano, que é muita coisa, ainda mais uma empresa do tamanho dela. Então, é muito interessante a gente ver isso. Então, ela está bem saudável hoje. Aí eu até faria um negócio, né? É meio complicado, mas eu tiraria o efeito do minério de ferro, né? É interessante você falar isso, cara, porque a gente vai agora, a gente já fechou a parte de quem é Uzi Minas, então acho que com tudo isso que a gente falou, é entendível quem que é ela, né? Acho que já deu para todo mundo entender, né? Quem tiver alguma dúvida pode mandar aí. E agora a gente vai ver as operações dela, né? Como que ela ganha dinheiro. Isso que o Caio falou também, de o que está embutido na mineração, a gente vai comentar aqui e é bem interessante, tá? Então, como que a Uzi Minas ganha dinheiro, tá? A gente vai para as operações dela primeiramente. Bom, aqui, em relação à receita, tá?
A Usiminas, ela separa a receita dela em 4 partes. Ela separa pela siderurgia, ela separa pela mineração e logística, que às vezes ela até chama só de mineração, mas a parte logística dela está embaixo da mineração, então a gente pode só chamar de mineração. Ela chama também um braço de transformação do aço. Aí o pessoal pode estar se perguntando, pô, mas siderurgia não é a transformação do aço? Realmente, a CSN ela trata a transformação do aço junto com a siderurgia. Eles diferem porque essa transformação do aço ela é um pouco diferente das outras, mas é siderurgia da mesma forma. Então, para aqueles que não se importam, pode fazer essa análise da receita e juntar o que é a transformação do aço com siderurgia. E, por fim, o quarto braço é os bens de capital. O que seria isso, né? Basicamente, é uma empresa que é a Usiminas Mecânica, que ela tem lá uma receita relevante, né? É importante colocar, mas ela, nos últimos anos, já faz alguns anos, já ela vem só dando prejuízo. E 2020 teve uma reestruturação dessa empresa e ela já, nesses últimos trimestres, já 2021, ela começou a engatinhar uma parte positiva. A gente vai entrar daqui a pouco nisso. Mas aquela questão que o Caio comentou, né? Que a gente vai ainda debater mais sobre. A mineração só representa 12% da receita desse segmento, diferentemente da CSN, que apesar de não ser maioria, mas era uma parcela bem relevante e que no final das contas a margem da mineração era extremamente alta e fazia com que o lucro da CSN fosse muito maior. Aqui, agora pensando na parte do lucro, tá? Então a gente viu aqui a receita, agora o lucro, o que realmente termina lá na linha, na cadeia produtiva, o que termina, o que acaba para a empresa. Cerca de 40%, isso aqui é uma média dos últimos 3 anos, tá? Cerca de 40% é siderurgia e os outros 60% é mineração. Mas, poxa, aí você deve estar se perguntando, caramba, mas a mineração aqui é só 12% da receita. Nos últimos anos, tá? Principalmente nos últimos trimestres, mas nos últimos anos, até esse dado é um pouco distorcido, a mineração ela era um percentual do lucro bem menor. O que foi acontecendo? A mineração da Usiminas, ela era voltada para alimentar as próprias siderurgias da Usiminas e ela fazia uma exportação aqui, outra ali, também vendia para terceiros dentro do mercado nacional. Só que nos últimos 3 anos houve uma alta demanda de ferro, de minério de ferro de alto teor, né? A gente até discutiu isso na CSN. O que ela começou a fazer? Começou a exportar esse minério de ferro de alto teor para a China. E engraçado que até ela não produz tanto minério assim, né? Você vê até na receita é baixo, mas essas vendas estratégicas para a China, para a Ásia em geral, aumentaram demais a margem dela. Ela consegue uma margem em torno de 60%, 70% na mineração. A gente viu esse nível de margem também na CSN, tá? Acho que até um pouco mais, mas nesse mercado atual, né, como as commodities hoje, é uma margem natural, normal, não é algo muito assustador, né, nesse momento. Então, esse lucro por segmento está um pouco mascarado por conta dessas últimas enviadas de minério para a China, mas, em geral, se a gente trazer assim, o que é a realidade para os últimos 10 anos, que está em torno de 50% de siderurgia, até um pouco mais, em torno de 60% de siderurgia e o restante em mineração, tá? Então, é importante a gente destacar isso. E aqui acho bacana também a gente ver, porque lá na CSN a mineração era voltada totalmente para a área externa e a siderurgia era totalmente para o lado nacional. Aqui, pegando uma visão geral da Usiminas, né, e lá na CSN, no final das contas, o externo valia muito mais, né, representava muito mais na receita da empresa. Aqui na Usiminas já é o contrário, aqui o foco dela é o nacional. E que é em torno de 73%. E do mercado externo, isso é bem bacana também, que ela trouxe um dado importante que a CSN não trouxe para a gente. Mas antes, isso aí é receita. Exatamente. Porque esse percentual pequeno do mercado externo da receita está em linha com o percentual pequeno da mineração na receita, né? Exatamente. Agora, no lucro, né, a maior parte do lucro vai estar vindo do mercado externo. Exatamente. Eu digo assim que a maior parte do lucro proveniente da mineração, em torno de 75%, tá, do lucro que vem da mineração, vem do mercado externo. Vem do mercado externo. A Usiminas, ela, historicamente, metade do minério que ela produzia, ela usava nas próprias usinas, ou vendia para o mercado nacional.
Hoje, esse dado está em torno de 25%, só 25% que ela está utilizando para ela mesma. O restante, isso nos últimos 3 anos, ela está só exportando. Então, é importante destacar isso. Aí, os principais parceiros comerciais da Usiminas. Em receita, tá? Novamente, em receita. Em receita. Exatamente. O principal parceiro comercial dela é a Argentina. E aí a gente volta lá na governança corporativa, como é importante a gente casar as duas coisas, né? O grupo Techint e Tenaris, ele é um grupo ítalo-argentino, né, onde uma das empresas é argentina, e a grande, assim, né, eles conseguem fazer esse casamento, essa união, esses negócios entre as regiões. Então, é uma governança estratégica e com certeza por isso que o principal parceiro comercial externo do exterior é a Argentina. Em segundo, dá para a gente colocar a Europa, tá? Você vê que tem vários países da Europa aqui. Em terceiro, Estados Unidos, são os mais relevantes na receita, tá? Já na mineração, a gente coloca a China fácil. Então, aqui na receita do mercado externo, ele dá o percentual em torno, né? E aqui é interessante que queria destacar os processos de antidumping, que ela está sofrendo muito, a Usiminas, né? Principalmente na parte externa. O que é o antidumping? Não sei se você já ouviu falar, Caio. Já ouvi, mas falei. O antidumping é um processo que funciona da seguinte forma. Vamos supor que o Brasil, dá um exemplo, o Brasil queira exportar aço para a Alemanha, certo? E a gente sabe que lá na Alemanha o salário mínimo é alto, o salário mínimo é em euro, então uma siderúrgica lá na Alemanha, ela provavelmente vai ter um custo de produção maior do que uma siderúrgica brasileira, que o salário mínimo é bem menor, os custos são menores. Aí o Brasil chega lá na Alemanha e oferece um aço a 1/3 do valor de custo que a Alemanha consegue produzir. Isso é um processo de antidumping. Isso é o dumping, né? E o antidumping é o processo que impede isso aí. Exatamente. Então, organizações mundiais, eles tentam evitar isso, eles fiscalizam tudo para isso não acontecer. É uma prática crescente que está acontecendo, o antidumping, para não acontecer esse tipo de coisa, porque você acaba englobando e matando o mercado local. Isso é bem relevante. Quando que se enquadra em antidumping, né? Perdão, quando que se enquadra em dumping? Quando que é caracterizado dumping? Quando o material é exatamente o mesmo, então, se o minério de ferro o teor é 62% e o outro o teor é 60%, não é comparável, então não encaixa. Mas se for o mesmo minério de ferro e o preço que está sendo vendido, no exemplo que eu dei, se o Brasil está vendendo a um preço inferior ao preço de custo da Alemanha, é o processo de dumping. Se for o mesmo produto e o preço oferecido está menor que o preço de custo do país local, é caracterizado como dumping. A Usiminas está sofrendo muito com isso porque ela está tendo dificuldade de penetrar na União Europeia, no Canadá e em Taiwan por conta disso. Principalmente na relação da União Europeia. Tá. E eu acho que tem também, não sei se eles falam, mas a questão do ESG, né? Emissão de carbono e tal. Acho que isso aí a União Europeia tá apertando bem. E também eles estão com uma das coisas que mostra muito no formulário de referência, direto eles estão fazendo propagandas da questão da ESG, que eles estão mudando, até a questão das barragens, eles estão encerrando as barragens, porque teve uma lei nova em 2020, que, principalmente por conta dos acidentes que a gente teve na Vale, né, que está tentando mudar um pouco as operações, deixar mais ESG, né, vamos falar assim, mais sustentável, e ela vende bastante isso também. Ela fica propagando bastante essa questão. Bom, começando pelo braço dela, a gente viu que ela tem 4 braços, mas a gente pode destacar um deles que ainda não dá lucro, e a gente pode juntar a transformação do aço com a siderurgia. Então, basicamente, ela tem 2 braços, que é importante para o investidor analisar. A mineração e a siderurgia, e é neles que a gente vai focar aqui, tá? A mineração, hoje, tá, dado recente, 60% é voltado para exportação, 14% para clientes Brasil e 25%, aquele dado que eu falei, é para próprias Usiminas. Então, é um percentual muito relevante. Ela usa muito do minério que ela produz. Bom, o principal recurso de extração dela fica na região Serra Sul, que é o quadrilátero ferrífero lá de Minas Gerais. Os recursos estimados estão em torno de 2,35 bilhões de toneladas de minério de ferro. Lembrando, não sei se o pessoal vai lembrar, mas
Na CSN, uma mina deles, que é a mina Casa de Pedra, tinha capacidade atestada pela Snowden de 6,5 bilhões de toneladas de minério de ferro. Então, só uma mina da CSN, lógico que é a principal, mas comparando aqui com a Uzi Minas, todas as 3 minas que a Uzi Minas tem, juntas dão em torno de 2,35 bilhões de toneladas, que é a mina Oeste, em Itatiaia-Sul, a mina Central e a mina Leste, que a mina Leste fica em Mateus Leme, Minas Gerais. E aqui uma questão importante, eu fui atrás, pesquisei um monte, tentei encontrar, mandei e-mail pro pessoal das Minas, mas eu não encontrei informações de certificado Snowden. E eu acredito que não tenha, tá? Para quem não sabe também, é muito importante, principalmente nessa área de mineração, é muito importante que tenha uma certificação respeitada no mundo inteiro. E a principal delas, talvez até praticamente o monopólio dessa tipologia de certificação, é a Snowden. Então, quando uma mina tem uma certificação Snowden, a segurança, né, a confiabilidade daquela capacidade de extração é enorme, e nenhuma das 3 minas foi encontrado essa certificação. O que, na minha visão, é bem negativo, né? Ainda mais se a gente pegar a Vale, pegar a CSN, que tem várias minas, a grande maioria das minas deles tem esse atestado, e esse tipo de risco a gente viu muito com a Eike Batista, né? Então, quando ele entrou na parte do petróleo, que também tem uma série de certificações, ele confiou em, né, resumir aqui, né, mais ou menos, foi confiado em profissionais da área que testava tantos milhões de barris de petróleo, extração, potencial, mas no final das contas não tinha, e todo o potencial de lucratividade da empresa foi reduzido a zero. Então é muito importante que tenha esse tipo de respaldo, principalmente para o investidor. O Luiz deixou um comentário aí, tá bravo aí, perdeu dinheiro com a CSN, hein, Luiz? Luiz, assim, a gente não pode perder a dimensão que ação é um jogo muito lento, tá? E mesmo quando eu faço, né, via as opções, né, os Minas têm opções, você vai rolando meses e meses e meses e mantém a posição por muitos anos. Então, agora, né, isso aqui, claro, não é recomendação de compra nem de venda, mas assim, esse ano, né, de 2021 foi fantástico para a siderurgia, né, o preço do minério está lá nas alturas, então assim, quem segurou aí CSN, Uzi Minas, com certeza teve um lucro gigante. Gerdau também, né? Então, agora, se daqui para frente, né, isso vai continuar, a gente não sabe, mas o que a gente está vendo, né, principalmente na parte 2 desse nosso estudo aqui da Uzi Minas, a gente vai tentar mastigar um pouquinho, né, dando a nossa parte mais subjetiva. Mas, assim, fica claro que esse tipo de negócio, você não tem a dinâmica de várias outras empresas, você não consegue se mover rápido. Então, você está de acordo com o mercado. Se o minério de ferro estiver bom, você vai ganhar muito dinheiro. Se o minério estiver ruim, você vai perder dinheiro. Você não vai ganhar tanto, né? Então, infelizmente, assim, comprar uma mineradora, uma siderúrgica, eu acho que você tem que pensar que você está comprando para o próximo boom dessa commodity. E aí, ciclos de commodities, né? Quem estuda isso daí, mas eu diria que 5, 6 anos. Então, você tem que comprar isso, né? Você tem que comprar agora em 2021, pensando que você vai vender lá em 2026. Né? Isso como acionista de longo prazo e tudo mais. Né? Se você quiser fazer um relativo, eu acho que, e é assim que eu tenho operado mais esse setor, né? Se ele vai ser melhor ou pior do que o Ibovespa. Aí ok, aí você consegue entrar, fazer alguma operação um pouquinho mais lenta. Se não, como acionista, aí tem que ter muita paciência e pensar que você está comprando quase que o minério, você está comprando a mina. E como o Felipe falou ali, para diminuir o forno ou aumentar o forno já levam meses, né? Então é um setor bem diferente, assim. Né? É bem tradicional, Felipe, né? Bem específico. Vamos hoje, vencimento de opções, né? Então tem um monte de coisa para fazer aqui para gerenciar. Vamos parar por aqui e aí depois a gente, na semana que vem, a gente faz a parte 2 e fecha os Minas. Pode ser? Fechou, vamos sim. Então tá. Então, obrigado aí todo mundo que participou, obrigado Luiz. Semana que vem a gente conclui. Obrigado, Felipe, de novo. Muito obrigado, bom. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço. Obrigado também, espero pessoal, que tenha funcionado. E se quiserem aí deixar um comentário, né, se esse formato aqui tá legal ou não, porque é a primeira vez que a gente faz ao vivo, né, o estudo de empresa.
pode deixar um comentário aí para a gente ter um feedback, né, e saber se a gente segue nesse caminho aqui, ou se não ficou legal, a gente volta, né, e não faz ao vivo, né, bota só a gravação. Se quiser também tirar dúvida a respeito da empresa para a gente trazer na próxima semana, ou também sugerir alguma empresa que vocês queiram que a gente estude, né? Inclusive, essa Usiminas foi recomendação, né, do pessoal do lado do Telegram. Eles escolheram Usiminas por votação, tudo, então... Isso aí. Perfeito. Então tá. Então obrigado a todo mundo, obrigado Felipe, e até semana que vem. E vamos fazer o vencimento das opções aí daqui a pouquinho, no leilão de fechamento. Abraço aí para todo mundo. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.